Olá, vamos fazer alguns testes do alicate crimpador da Bosch de 180 milímetros com certificação VDE, crimpagem até 16 milímetros. Terminal tubular 1,5. Matriz adequada. Vamos executar a crimpagem. O acabamento ficou firme. Terminal de 2,5. Na matriz adequada. Fazer a prensagem. Acabamento. Também ficou firme. Terminal longo de 2,5. O acabamento. Essa ponta aqui tá sem cobre. Vou fazer o corte. Bem firme também. Repetindo aqui com um terminal de 2,5 longo. Preenchido completamente. O acabamento. Bem firme também. Terminal de 4 milímetros. Matriz de 4 milímetros. Vamos fazer a crimpagem. Como ficou o acabamento. Ficou bem firme também. Terminal de 6 milímetros. Matriz correspondente. Vamos fazer a crimpagem. Acabamento. Ficou firme. Terminal longo de 6 milímetros. Vamos fazer a crimpagem. A prensagem foi feita em 2 etapas, por conta justamente do tamanho do terminal. Ficou bem firme. Terminal 10 milímetros. Vamos fazer a crimpagem. Como ficou o acabamento. Ficou firme também.
terminal 16 milímetros quadrados, que é o maior diâmetro que ele prensa. O acabamento da prensagem ficou firme. Vamos fazer um teste numa tomada comum para verificar o encaixe do borne. Vamos fazer o teste aqui com um terminal de 2,5 milímetros. Entra no borne tranquilamente. Terminal longo também. Vamos fazer agora o teste com fio de 2,5, assim como na tomada, em um borne de um interruptor, que é mais estreito. Também entra tranquilamente. Fazer um teste aqui com esse cabo de 4 milímetros nesse interruptor. Vamos verificar. Por incrível que pareça, acabou entrando, mesmo nesse borne bem reduzido aqui. Na tomada também. Vamos fazer algumas considerações. Eu gostei, é um alicate muito leve, na casa dos 266 gramas. É bem confortável de manusear, empunhadura boa. Tem aqui essa guarda aqui, para diminuir a chance da mão escorregar. O cabo dele é bem confortável, até um cabo duro. Um cabo bem confortável de usar. Ele tem alta alavancagem. A matriz dele é bem acabada. Fabricado em aço cromo vanádio. Eu gostei bastante dele pela leveza, principalmente para pequenos serviços, em instalações de tomadas, algum ajuste pequeno. Ele ajuda muito, pois ele é um pouco mais leve do que esse crimpador aqui automático, que eu uso bastante ele também. E ele é bem compacto. E tem a vantagem de poder ser usado em último caso em rede energizada. Claro que com todos os EPIs, com todos os cuidados, e por quem realmente entende do assunto, mas ele pode salvar em muitas situações onde não é possível desconectar da rede. É possível usar ele para prensar o terminal tubular. Teve um caso que eu precisei prensar um terminal do tipo pino, pré-isolado, com um alicate desse daqui. Esse daqui é um corte-tesouro da Belzer, Universal corte-tesouro. E eu tive que prensar com ele, só que devido à abertura dele ser muito grande, então quando eu ia colocar o terminal aqui, eu precisei fazer uma alavanca muito grande assim com a mão. No caso eu usei o tipo pino, porque era mais seguro de eu fazer a crimpagem naquele momento, com a rede energizada, onde era um padrão de entrada da cliente, onde não foi deixado um disjuntor na entrada e vieram com cabo direto para casa. Passaram só por causa de passagem, onde eu precisei utilizar esse alicate, só que a empunhadura dele ficou muito grande, né? No caso de um desse não, eu poderia simplesmente usar o terminal tubular de 10 milímetros, né, que foi o caso do cabo que eu usei, colocar aqui na matriz e simplesmente a empunhadura seria excelente, né, com muito pouca abertura, né, diferente daquele outro, desse universal, que naquele caso eu precisei abrir muito, né, por conta justamente do tipo pino,
ele ter a pré-isolação, eu precisei abrir muito ele para poder fazer a crimpagem, né? E eu usei ele por conta de ser seguro, né? Que já não teria condição de usar um alicate desse tipo que não é isolado, né? Para fazer uma crimpagem numa rede energizada. No caso, é uma situação que esse daqui atenderia, né? Claro que um complementa o outro, né? Aquele automático eu gosto muito dele. Por exemplo, um cabo de 10 milímetros ele faz o dobro ou o triplo da força desse daqui. Esse daqui está na regulagem máxima, né? Um cabo de 10 milímetros você tem que fazer bastante força, né? E esse daqui também tem que fazer um pouco de força. Mesmo ele tendo alta alavancagem, eu testei, né? Você indo com uma força normal até o final, sem forçar muito, e a crimpagem às vezes acabou falhando, né? Mas testando, fazendo um pouquinho de força, como se estivesse fazendo a crimpagem com o alicate daquele ali, usando quase a mesma força, um pouquinho menos, deu aquele acabamento, aquele resultado que eu acabei de mostrar, né? Então, realmente tem que fazer um pouquinho de força nele para a crimpagem ficar boa, né? Claro que isso vai depender das bitolas dos cabos, se o cabo é de boa qualidade, se o terminal também é de boa qualidade. Tudo isso influencia no acabamento do terminal, né? Terminais bem acabados e mais espessos acabam gerando um acabamento melhor, né? Enquanto um terminal ruim pode se romper, pode acabar se deformando fácil, né? Rasgando muito fácil. Um terminal de boa qualidade ele tende a segurar mais a crimpagem, ser mais espesso, né? Por isso que tem muita diferença de preço também. E também tem que tomar cuidado com as bitolas do cabo, né? Diferente daquele automático ali, se você tiver um cabo desbitolado e usar, por exemplo, na crimpagem de 2,5, usar um fio mais fino, aquele lá ele vai prensar o terminal e ele provavelmente vai até ficar melhor, né? Vai ficar bom, né? Mas se você usar um desse daqui com fio desbitolado, na mesma posição, 2,5, por exemplo, e vier um cabo tipo 1,5, aí ele vai acabar soltando mais fácil porque a matriz dele já é conformado para não achatar muito, né? Aquele lá não, como ele é automático, esse daqui como ele é automático, ele vai até o final e se o cabo tiver desbitolado, o terminal vai ficar meio achatado, mas ele vai fazer a crimpagem, né? E tem menos risco de soltar, então tem que sempre tomar esses cuidados. Uma outra vantagem dele é que devido a esse acabamento dele em meia lua, facilita a instalação em alguns bornes de interruptores muito estreitos, alguns soquetes de lâmpadas, quando é fio 2,5, que pode gerar alguma dificuldade, ele deixa o acabamento meia lua, né? E acaba facilitando a colocação nesses casos, né? Um outro detalhe que eu observei é que eu não sei se é devido ao terminal, né? A qualidade do terminal, mas em alguns casos, como nessa crimpagem aqui do 16 mm, ele acabou rasgando um pouquinho o terminal aqui, né? Eu não sei se é justamente por conta da espessura do terminal, teria que comprar outros terminais de algumas marcas mais reconhecidas para tentar fazer esse teste, né? A crimpagem em si ficou muito boa, né? Mas ele deu essa rasgadinha aqui. Mas esse é um caso que dependendo dos tipos de alicate, acontece. Eu já vi alguns vídeos, né? E no caso o rapaz que estava fazendo o teste, de um canal muito grande, né? Sobre eletricidade, ele fez o teste com uma tesoura da Kinipix. E no caso o crimpador da Kinipix é parecido com esse daqui, né? O estilo da parte de cima aqui, né? Parecido com esse daqui. E acabou deixando essa mesma marca no terminal, dando um pequeno rasgo no terminal, né? Assim, nada que comprometa a crimpagem, né? Porque o cabo vai ficar agrupado ali, né? Mas tem que ficar sempre avaliando para ver se o terminal não é de má qualidade, né? Se também não vai fazer interferência na crimpagem, né? Porque se for um terminal muito fino, vai acabar interferindo, vai acabar rasgando, né? Esse aqui foi de leve. Aí no caso de 6 mm, que já foi bem mais tranquilo. Ele acabou marcando um pouquinho mais nesse aqui longo.
mas muito pouca coisa também. Nesse de 10 milímetros também, acabou dando uma leve marcada. Eu gostei muito do acabamento dele, principalmente nesses 2,5 de 4 milímetros, que são os que eu mais uso no dia a dia. Para fazer algum reparo em alguma tomada, em algum quadro, né? Eu achei muito interessante esse acabamento, ficou bem firme, né? Sempre tem que prestar atenção para quando for apertar, usar a força máxima da mão, né? Claro que vai depender de cada um, né? A força que cada um tem. Mas se por acaso não der certo, usar as duas mãos para crimpar, por conta justamente de ficar sempre com a mesma pressão no terminal, né? Por conta de você abaixar até o final, achar que ele está crimpado, pode acabar não tendo um resultado legal, né? Então ele tem essa pequena desvantagem, né? Você tem que sempre controlar a força, fazer um pouquinho, quando chegar no final, fazer um pouquinho mais de força, né? Não só chegar até o final e achar que está crimpado, né? Dependendo do tipo de cabo, do terminal, pode acabar não crimpando, né? Mas é um excelente alicate, né? E vai agregar muito nos meus serviços, né? Claro que eu não vou deixar de utilizar esse outro automático, que facilita bastante, mas em alguns casos, né? Para quadro de distribuição, para crimpar um terminal, por exemplo, de 10 milímetros, ele faz bem mais força que esse daqui, né? E o acabamento dele, no caso, 10 milímetros, esse daqui, né? Um quadrado. Fica bem preso, né? Aí na pressão máxima ele acaba fazendo muita força. E esse daqui atende até o 16 milímetros, que é bem interessante, né? Para a maioria dos casos. E no caso, eu também estou adquirindo o alicate prensa terminal do estilo boca de jacaré, né? Que é aquele catraca que abre as mandíbulas do mesmo jeito desse, só que com esse sistema aqui de catraca, né? Que tem a catraquinha, que é para acessar alguns lugares e também para poder crimpar bitolas maiores, alguns terminais de 10, 16, 25 milímetros, caso necessário, até 35, né? No caso, esse aqui vai me atender para muitos serviços. Eu fiz vários testes com ele, comparando com aquele outro alicate quadrado, comparando com esse outro aqui da Stanley, né, que é um alicate multifuncional, que dá para prensar o terminal tubular aqui também nessa região. Não sei se muitos de vocês sabem. Claro que tem que ter os macetes, né? E saber limpar também, que nem tudo é o que parece. Mas também é um alicate quebra-galho, né? No caso, um alicate desse já é próprio para isso, né? E também no caso, em alguns casos vai fazer um pequeno reparo na tomada. Basta levar ele, um alicate universal, um alicate de bico, né? Da sua confiança. E acabar fazendo serviço, né? Agora, se for fazer uma montagem de quadro, aí já é interessante ter esse daqui, né? Ou um outro catraca que te atenda também, que ele, como ele é automático, tem a regulagem de pressão aqui, ele se torna mais ágil, né? Claro que em alguns casos ele vai demandar mais um pouquinho de força na crimpagem, né? Mas esse daqui também acaba demandando um pouquinho de força, dependendo do caso, né? Nos terminais pequenos, 2,5, 4 milímetros, até 6 milímetros é bem tranquilo. No de 10 que acaba forçando um pouquinho mais, né? Na hora de apertar a mão. Mas o outro também acaba gerando esse mesmo problema, né? Só a título de demonstração, vou fazer a crimpagem aqui desse terminal de 10 milímetros com esse alicate aqui da Stanley. Muitos não sabem que dá para crimpar os terminais tubulares aqui nessa região. Claro que tem que fazer os testes com alicate, com terminal, com cabo, para ver se não vai ficar frouxo, né? Tem que sempre fazer o teste. Mas esse daqui seria mais um quebra-galho, né? Mas é possível em alguns casos, numa emergência, sabendo usar ele dá certo também. Aqui no caso,
marca nessa seção aqui 12 a 10 AWG, né? Que seria 6 milímetros. Mas eu vou crimpar ele, esse 10 milímetros, para cá, que seria uma seção menor, né? Que seria um cabo de 2,5, um cabo de 4 milímetros, transferindo para nossas medidas aqui do Brasil, né? Fazer uma crimpagem aqui e mostrar o resultado, né? Que é possível ter uma crimpagem razoável, né? Numa emergência, com um alicate desses, né? No caso, vou estar usando essa seção aqui do 16 a 14 AWG para fazer a primeira crimpagem. Ele encaixa aqui, fazer uma parte, apertando bem. Aí afasta um pouquinho, faz a segunda. E afasta mais um pouquinho, faz a terceira. Como ficou o acabamento dele. Aí eu gosto de, depois de fizer essa crimpagem aqui, achei interessante vir aqui nessa seção aqui do 2218 AWG, né? O terminal já tá conformadinho. Aí só fazer uma leve pressão aqui. Dos mesmos pontos que crimpou, não pode ser em ponto diferente. Pronto. Ficou bem firme também, ó. Não sai. Então, às vezes é bom saber usar as ferramentas. E eu descobri isso por conta própria, né? Eu vi um vídeo na internet que pesquisando sobre crimpar terminais tubulares com esses alicates aqui. Achei interessante quando o rapaz crimpou, mas eu percebi que muitas vezes se você usar nessas mesmas medidas aqui que o fabricante recomenda, você não tem um resultado satisfatório. Às vezes você tem que usar em medidas diferentes, né? Eu também fiz alguns testes com esse daqui, mudando o local das matrizes, né? Em alguns casos pode ser necessário, dependendo da bitola do cabo, né? Se for um cabo desbitolado, um terminal diferente também, que por acaso não tem como arrumar, né, um terminal melhor, alguma coisa do tipo, né? Por uma emergência. Também é possível mudar a bitola dele, né? Você, por exemplo, um cabo 10, você pensa no 6, né? Mas, assim, eu testei, mas o acabamento, assim, muda muito, né? Ele acaba ficando com um acabamento um pouquinho mais feio, né? Mas é possível também executar essa crimpagem, né? Diminuindo a bitola dele, né? O de 2,5 ele saiu muito bem, ele não ficou tão legal o de 1,5, ficou muito achatado, né? O de 10 milímetros ficou razoável, né? Mas mudou também o acabamento, mudando de 10 milímetros para 6, né? Conforme for, caso necessário, pode fazer primeiro uma pré-crimpagem nesse 10 sem apertar totalmente, né? Depois que ele estiver já um pouco conformado, mudar por 6 milímetros. É só um exemplo, né? Isso acontece também com aqueles alicates catraca boca de jacaré, né? Que, digamos que você tem um borne circular num quadro de distribuição com em que um cabo de 10 milímetros não entre, né? Mas o de 6, o terminal de 6 milímetros entra. Também seria uma possibilidade de fazer isso, né? Reduzir a bitola dele para tentar mudar o formato dele. Claro que não é o ideal, mas são situações que acontecem no dia a dia que às vezes acaba numa emergência, né, salvando, né? Eu achei interessante demonstrar essa situação aqui desse alicate aqui da Stanley, né? Que é possível pensar terminal tubular também. Em um outro vídeo, pode ser que eu mostre uma adaptação que eu fiz num desse aqui antigo, que eu tenho, da Stanley, e uma outra marca também, que é para melhorar essa parte aqui do prensa terminal, para melhorar o corte, né? No caso, melhorou bastante aqui a prensagem terminal, né? Ela ficou mais achatadinha nos diâmetros menores, melhorou bastante. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, né? Gostei muito desse alicate, estou satisfeito até o momento. Também adquiri esse alicate universal aqui da Bosch, também com alta alavancagem. Gostei muito também, o corte dele muito bom, esse exemplar que eu peguei. Também da linha VDA acabei adquirindo também esse alicate aqui da Virra, há um tempo atrás. Também ele tem como se fosse uma alta alavancagem, a junta dinâmica que fala, né? Dynamic Joint. Também gostei muito. E estou adquirindo algumas ferramentas VDE para
melhorar minha segurança e o conforto no trabalho também, né? Quanto a preço, no momento que foi gravado esse vídeo, eu não me recordo exatamente quando eu paguei, mas eu me lembro que eu tive algum cupom de desconto, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi na faixa de uns 150, 170 reais, eu não me lembro exatamente quando eu paguei, mas eu tive um bom cupom de desconto, né? Ele tá na faixa de mais ou menos uns 200 reais, nessa faixa aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Varia muito de marketplace para marketplace, das lojas físicas também, varia muito, né? E no caso, dependendo da época, abaixa, sobe o preço, né? Não sei como funciona a questão de importação, dólar, né? Ele é nessa faixa. Esse alicate que eu paguei na faixa de 210 reais, se eu não me engano. Agora, esses dias atrás eu tava olhando, tava até um pouco mais em conta, mas é nessa faixa de preço, né? Pois, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas eu quis mostrar bastante detalhes. Eu pretendo fazer alguns vídeos também comparando com esse multiuso da Stanley, comparando com esse catraca aqui também, um outro alicate boca de jacaré que eu acabei adquirindo recentemente, que ainda vai chegar, fazer alguns testes e mostrar algumas situações que acontecem no dia a dia, que eu acho interessante vocês saberem também, né? Que provavelmente vocês também passam, né? Fica bem interessante. Valeu pelo vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentem.